muito afim hoje não, né? Queridos, então, recapitulando, nós vamos dar continuidade numa série de sermão que está no livro de Atos, e vamos continuar falando sobre o capítulo de número 20. Atos, capítulo de número 20. Hoje vamos estar meditando no versículo 17 até o versículo 38, amém? O João pregou aqui, né? Foi no penúltimo sábado, se fala a memória, onde ele falou sobre, foi pregado, né, de um alvoroço que aconteceu na cidade de Éfeso, né, onde Paulo foi perseguido, né? E ele sai dessa cidade, acabando ali, né, os rumores, ele sai dessa cidade e vai para a cidade de Troade, onde ali ele prega a palavra, né? E estando já várias horas pregando ali, no terceiro andar, né, de um prédio, de uma casa, uma pessoa, as horas eram várias horas de pregação, e essa pessoa cochila, né? E leva um tombaço lá, leva um capote, cai, né, e perde a sua vida. E Paulo desce até lá, né, e fala: olha, ele não está morto, né? Porque o Espírito ainda está em si. E Deus ressuscita essa pessoa, e Paulo participa da ceia do Senhor e direciona, né, para Jerusalém, querendo chegar ali antes da Páscoa, né, antes dos pães asmos. Então, dando continuidade ao capítulo 20 e do verso 38, do verso 17 ao 38, diz a palavra para nós nesta noite. Capítulo 20, verso 17. De Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram, junto deles, disse-lhes: vocês bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todos esse tempo, me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de encontrar, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério, que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhar por vós mesmos e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei dia e noite de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança de todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que
que me é necessário, a mim e a meus companheiros, essas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam até o navio. Amém, queridos? Irmãos, eu quero deixar para nós, né, o livro de Paulo, o Atos dos Apóstolos, né, nos traz, né, o legado dos apóstolos, né, e também o legado que Paulo deixou para nós. O legado, queridos, né, eu pensava que era algo que eu deixava para alguém, né, que alguém deixa para alguém, uma herança ou algo parecido. Mas legado é mais importante que isso. É o que eu deixo na vida de alguém. Aquilo que Paulo deixou para a vida, para os irmãos de Éfeso, de Antioquia, de todo onde Paulo passou, em todas as suas viagens missionárias. O que Paulo deixou para eles, né? E aqui nos fala, e o título que eu quero deixar para essa pregação, essa mensagem é: e se esta fosse a última conversa? Se nós estivéssemos conversando hoje aqui à noite, se essa fosse a minha última conversa para vocês, com vocês, o que eu estaria transmitindo? Que legado eu estaria deixando para cada um de vós após a minha partida? Existem conversas, queridos, né, que nós sabemos que amanhã ou depois iremos tornar a conversar, né? Então nós nos preocupamos com o que falaremos. Falamos de futebol, pescaria, política, do tempo, falamos de N coisas. Mas quando sabemos que talvez seja a última conversa que eu tenha com alguém, a coisa muda de figura. A coisa toma outra forma, outro aspecto. Em Atos 20, registra exatamente uma dessas conversas. Paulo está terminando a sua terceira viagem missionária e prepara para ir para Jerusalém. Então ele sabe que alguma coisa o aguarda, e não são coisas boas. Ele não sabe o que é, mas sabe que de cidades em cidades o Espírito o adverte: olha, tem um maremoto para você aí, tem coisa ruim vindo para você. E Paulo não sabia o dia de amanhã. Ele não estava preocupado com isso. Porque ele fala assim em Atos, no versículo 22, 23, ele diz assim: agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que me aguarda. Só sei que em toda a cidade o Espírito Santo me adverte de que espero prisões e sofrimentos. Queridos, nós iríamos para um local onde nós sabemos que alguém nos diz: olha, você vai para ali e lá você vai ser preso, vai ser chicoteado, vai ser N coisa acontecerá com você. Será que nós iríamos? Eu creio que não, né, meus irmãos? E ao passar pela região ali de Éfeso, né, ele não chegou a entrar na cidade. Ele soube o que aconteceu com ele ali, né? Foi perseguido, foi chicoteado, enfim. Então ele passa, mas chega à cidade de Mileto e manda chamar os presbíteros daquela cidade. E por que isso é importante para nós observarmos esse detalhe? Porque Paulo conhecia esses homens, conhecia essas pessoas, esses presbíteros da cidade de Éfeso. Paulo, meus irmãos, pregou ali por volta de 3 anos, pregando aquela cidade. Conhecia profundamente a cidade de Éfeso. Naquela cidade ele chorou, ele orou, chorou, pranteou, viu a idolatria daquela cidade de Éfeso sendo confrontado com o Evangelho. Tantas coisas Paulo viu nessa cidade. Então aqueles homens não eram pessoas estranhas. Não era um pastor falando para uma multidão, para pessoas estranhas. Era um homem falando a amigos. Era um pastor falando a pastores, a companheiros, a discípulos. Então aquilo era importante para Paulo. Aquelas pessoas eram importantes para Paulo. Não eram pessoas desconhecidas. E o que mais Paulo estava preocupado
É a forma, Renato, que estava olhando para aquelas pessoas e pensando, talvez seja a última vez que eu falo com essas pessoas. Talvez seja o último encontro que eu tenho com essas pessoas. E talvez a preocupação de Paulo, o que eu vou deixar para eles? O que falarei para eles? O que é importante da minha vida, do meu ministério, eu tenho a deixar para esses homens da igreja de Éfeso? Eis que irão dar destino, continuarão a obra do Espírito Santo nessa cidade, nessa região da Ásia. E Paulo, então, meus irmãos, olha, ele falou para judeus, gentios, filósofos, para autoridades. Mas em Atos 20, queridos, ele fala com líderes de uma igreja. Qual o jargão que estaria usando? Como ele estaria pregando para essas pessoas, queridos? Quando a nossa caminhada terminar, queridos, e vai terminar um dia, nós sabemos, né, pastor? Vai acabar. Nossos cargos serão ocupados por outras pessoas, né, Davizinho? Nossos bens vão ficar, né, para alguém, ou o governo vai pegar, né, supiar. Nossos projetos vão terminar, mas haverá algo que vai permanecer em nós, queridos, e as pessoas vão estar observando. O que estamos deixando para essas pessoas? O que estamos deixando para essa geração que está aqui hoje, esses jovens, esse adolescente, as nossas crianças, os nossos filhos? O que deixaremos para eles? Qual o legado que ficará para a vida dessas pessoas? E nessa noite, olhando para as palavras de Paulo, ele nos ensina, ele nos dá 3 ensinamentos: fidelidade na caminhada, fidelidade ao chamado e fidelidade ao cuidado do rebanho. 3 coisas, 3 tipos de fidelidade Paulo descreve, deixa para nós nessa pregação, em Atos 17 ao 38, 20, de 17 ao 38. De Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando eles chegaram, ele disse: vocês sabem como eu vivi, o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia que aqui cheguei na província da Ásia, servi ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso. Tudo que Paulo pôde pregar, tudo que ele pôde ensinar aquelas pessoas, que ele sabia, que aprendeu com o próprio Jesus. Nos fala que quando Paulo se converteu, nos fala que ficou 3 anos e meio, né, aprendendo com o próprio Cristo no deserto, queridos. Então não foi de alguém, não foi de Pedro, não foi de outro apóstolo, foi do próprio Cristo. Então Paulo pregou esse evangelho a essas pessoas. Então não deixou nada escondido, de uma forma pública, mas também de casa em casa, de lar em lar, preocupados com as pessoas, né? Testifiquei tanto a judeus como a gregos que se arrependam diante de Deus e creiam em nosso Senhor. Paulo poderia começar falando de quê, queridos? Dos seus sermões, dos seus milagres, do crescimento da igreja, do impacto do evangelho em Éfeso, mas não, queridos. Ele começa dizendo o quê? Vocês conhecem como eu vivi. Vocês sabem como eu me portei diante de vocês, com vocês. Vocês sabem a minha vida. Não há segredo entre nós. Tudo que eu sei, vocês sabem. Tudo que eu conheço, eu estou transmitindo a vocês. Paulo não escondeu nada da sua vida. Então ele começa mostrando o seu modo de vida, como ele viveu, como ele se portou. Antes de apresentar as suas realizações, Paulo apresenta o quê? O seu caráter, a sua personalidade, quem ele era, quem era Paulo. Antes de falar do púlpito, do seu ministério, ele fala da sua caminhada, da sua jornada, da sua peregrinação nas igrejas ali da região da Ásia, da Macedônia, enfim. E este, queridos, é o primeiro confronto do texto para conosco. As pessoas que convivem conosco podem dizer como nós vivemos? Será, queridos? Que alguém que mora aqui comigo pode, o irmãozinho anda assim, 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 assado. Ah, aquele irmão, ele se porta dessa forma, dessa forma, dessa forma. Será, queridos? Alguém pode realmente falar isso? Mas Paulo é ousado, não é? Vocês sabem como eu vivi.
Você sabe como eu me porto. Né? A gente comentava, né, aqui quarta-feira, né? A ousadia dele. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele falou ousadamente, né, o meu evangelho, né? Olha bem, hein? O meu evangelho. Então Paulo, né, tinha Cristo na veia, né? Então isso nos impacta, queridos. Então as pessoas não sabem como nós temos andado, vivido. É só aqui dentro da igreja. E entre quatro paredes com a família, querido, como nós somos, no trabalho, né, como nós portamos. Porque o nosso trabalho é construído dentro da nossa casa, no trabalho, no casamento, na igreja, nos relacionamentos e principalmente quando achamos que ninguém está de olho em nós. Quando ninguém está nos observando, nós achamos, né? Agora ninguém me vê, o pastor está lá no hospital trabalhando, o Davizinho está em Minas, Jean está no trabalho, né? Estou de boa. Né? E isso é importante. Como nós nos portamos quando estamos sós? Né? Pela vez nós olhamos, né, para um lado, para o outro e esquecemos de olhar para cima, né? Deus está lá de olho na gente, queridos. Mas Paulo não, queridos. Ele se preocupava com isso. Em deixar uma vida de exemplo. Em Antioquia nos fala a palavra de Deus, né? Em Atos fala que em Antioquia foi onde os cristãos foram a primeira vez chamados, né? Os apóstolos, né? Foram pela primeira vez chamados de cristãos, queridos. Ele saiu pela rua gritando, nós somos cristãos. Não. O modo de agir, o modo de falar, o modo de proceder, os identificavam como homens de Deus, cristãos, praticantes da palavra de Deus. Não basta nós temos o possuir uma boa mensagem. A nossa caminhada precisa confirmar aquilo que nossos lábios proferem. Aquilo que nossos lábios proferem condiz com o que nós andamos e fazemos, como nós nos portamos. Isso é importante. Paulo apresenta 3 marcas da sua caminhada. 3 marcas. Ele serviu ao Senhor com o quê? Com toda humildade, com muitas lágrimas e com muitas provações. Muita humildade, muitas lágrimas e muitas provações. As características da caminhada de Paulo nas suas viagens. Isso é diferente da nossa vida hoje, da realidade de nossas igrejas. Quando eu digo nossas, queridos, eu estou falando de uma forma generalizada, tá? As igrejas hoje estão preocupadas com o quê? Em crescimento, influência e reconhecimento. Paulo fala sobre humildade, lágrimas e provações. Há pessoas que querem o púlpito de Paulo, mas não querem as suas lágrimas. Querem a sua autoridade, né? Não falou lá, né? Sai espírito imundo, né? Daquela menininha que tinha o espírito de adivinho, né? Eles querem sua autoridade, mas não querem a sua humildade. Querem seus resultados, mas não querem enfrentar as provações. Né? É isso que muitas igrejas nos querem. Um crescimento sem se doar, sem exigir nada de si mesmo para com a igreja. Mas Paulo era diferente. Ministério não é palco, influência ou reconhecimento. Não era pela sua capacidade, inteligência ou experiência. A mensagem era de arrependimento diante do Senhor Jesus e de Deus. Paulo não apresentava apenas conselhos, ele vivia isso, ele praticava isso. Ele apresentava Jesus, que somente ele, o Evangelho de Cristo, pode reconciliar o homem pecador para com Deus. Era esse o Evangelho que Paulo pregava. Era este o Evangelho que Paulo levava e vivia. A única forma de um homem reconciliar-se com Deus é através do Evangelho que eu prego. Por isso, judeus, gregos, enfim, outras pessoas se convertam ao Senhor Jesus. Entregue-se a Ele, se arrependam, se entreguem a Ele. Porque era a única forma, né, de Paulo. Né? Ele fala no verso 21. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que se arrependam diante de Deus e creia no Senhor Jesus. O centro da mensagem de Paulo não era ele mesmo. Ele não pregava a si mesmo. Uma vez ele se defendeu, né? Lá, ele falou: olha, eu sou Paulo, fariseu dos fariseus, fui criado aos pés de Gamaliel,
Ele mostra quem ele era, Paulo, a autoridade que ele tinha, que ele possuía. E talvez por isso ele foi escolhido para pregar o evangelho aos gentios. O conhecimento que ele tinha. Um judeu respeitado. Um judeu que pertencia ao Sinédrio. Por isso, muito momento que Paulo fala alguma coisa de si mesmo. Nem quando ele sofreu aquele arrebatamento e foi levado ao terceiro céu, né? Diz que fala que viu coisas inefáveis, que era impossível de um homem comum compreender. E para que não se exaltasse em si mesmo, Deus lhe colocou um espinho na carne para o esbofetear, para que ele não vangloriasse. E levou 12 anos para falar sobre esse espinho na carne que acabou recebendo, né? Para que ele não se vangloriasse. Aí eu fui até o terceiro céu. Vi coisas que nenhum ser humano viu, e se eu conversar, o ser humano, eles não vão entender. Paulo não tinha isso. Ele não se vangloriava do seu evangelho. Ele pregava a Cristo. Ele apresentava a Cristo, porque somente ele poderia, né, reconciliar o homem para com Deus. Isso também, nós precisamos também fazer uma pergunta. E isso vai servir como aplicação para nós, queridos. Eu vou voltar mais adiante, né, falar sobre isso. Nós devemos fazer uma pergunta, cada um de nós, queridos. Qual a mensagem que a minha, que a vossa, que a nossa vida, que a vida da Igreja de Jesus Cristo, não somente essa placa, mas todas elas, de uma forma geral, está transmitindo? Qual é essa mensagem que essa igreja está transmitindo, meus irmãos? Quando as pessoas olham para nós, eles enxergam alguém que aponta para si mesmo ou que está apontando para Jesus? A nossa vida, o nosso evangelho, aponta para nós mesmos, para o nosso ego, para o nosso eu, ou está apontando para o Senhor Jesus? Que mensagem nós estamos transmitindo? Uma pergunta, uma aplicação para nossas vidas. A vida de Paulo confirmava aquilo que ele pregava. As pessoas apenas não ouviam o seu sermão. Quando as pessoas olhavam, a vida de Paulo confirmava o que ele pregava, né? Então, seu sermão, eles observavam a sua caminhada. Outra pergunta para nós, queridos. O que estou fazendo? O que estamos fazendo é para Deus? A pergunta também é, como estou vivendo diante de Deus e das pessoas? Não somente diante de Deus, mas também das pessoas. Talvez diante de Deus, diante de uma forma corretinha. É que nem aquele filho obediente ao pai, à mãe, né? Diante do pai ele é obediente, ele faz tudo. Mas quando os pais não estão presentes, ele é rebelde, né? Como estamos vivendo? A Duda Rio, né? Ela conhece, né, Duda? 3, né? Então, queridos, essa é a nossa vida. A nossa caminhada fala o nosso modo de viver, queridos. Porque a fidelidade começa quando aquilo que pregamos com os lábios também pode ser visto na nossa caminhada, queridos. O segundo tópico de Paulo, né, o que nos ensina é a fidelidade ao chamado. Você e eu, nós, cada um de nós aqui, independente de cargo, posição que estamos aqui dentro, nós somos fiéis naquilo que Deus nos chamou, independente de ser pastor, presbítero, diácono, o que você faz na igreja? Eu, vocês, nós, estamos fiéis a esse chamado? Não importa o que é, mas pense bem, avalie. Verso 22. Agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá comigo ali. Paulo não conhecia todos os detalhes da sua caminhada. Ele não conhecia o seu futuro, o que aconteceria, o que ia acontecer em Jerusalém. Mas o Espírito dizia, olha, você vai enfrentar tribulações, provações, prisões, enfim. Você vai enfrentar N coisas. Ou seja, estava cumprido na vida de Paulo o que Jesus disse para Ananias lá atrás, quando Paulo está cego, orando na casa de Simão. Vá, Ananias, diga para Paulo que ele é um vaso. Ele vai ver o quanto vai sofrer por amor do meu evangelho. Nós conhecemos a vida de Paulo? Os naufrágios, as perseguições, os açoites, né? Ele levou chicotada dos romanos, né? Os romanos eram com chicote, os judeus eram com vara, né? E tinha todo um cerimonial, né? Até para fazer isso, sabe? Né? Era 40 chibatadas, né? Mais que isso não podia pela lei de Moisés, sabe? Aí dava 39 e parava para continuar de novo, sabe? Era assim que eles faziam, queridos, né? Então Paulo sofreu, queridos. Mas ninguém quer passar por isso, né? Que é o ministério, a fama de Paulo, né? É fácil, né?
Mas passar por que Paulo passou, ninguém quer, nós não queremos, queridos, né? Então Paulo não conhecia os detalhes, mas ele sabia que estaria enfrentando provações. Na nossa vida também, que nossa caminhada, nós não conhecemos todos os detalhes, mas sabemos, não precisamos saber o que o nosso futuro nos reserva, porque há alguém que nos comanda, que conhece o nosso futuro, que conhece o que acontecerá conosco ali, agora, nesse segundo seguinte. Deus sabe disso. Então Paulo não estava preocupado com isso, com o que ia acontecendo com ele em Jerusalém, ou fora de Jerusalém, em outras cidades. Ele sabia que aquele que estava conduzindo, aquele espírito que compelia a ir, ia proteger, ia mostrar, ia dar livramento. Quando, acho que o pastor, ou foi um dos nossos irmãos aqui, pregou, né? Paulo, vai e pregue, porque eu tenho muitos irmãos, tem muito povo meu nessa cidade. Se preocupar, queridos? Não. O comandante está com a gente, queridos. Então Paulo não estava preocupado com isso, porque o Espírito, né, o conduzia. Ele fala, né, que a vida dele era como estrume, né, tudo que ele tinha, ele podia por nada, mediante a graça, a glória que Deus havia revelado. Pô, ele foi até o terceiro céu, ele viu coisas lá que ele fala, é inefável, né, não dá para explicar, não dá para entender. Os olhos humanos, a razão humana não pode entender. Ele sabia o que aguardava. O verso 24 diz assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu não estava preocupado, querido, se ia morrer, se não ia, sabe? O que eu preocupava era completar a carreira. Como ele fez, né, lá atrás, né, lá adiante, né, quando escreve para Timóteo, fala, Timóteo, estou quase partindo dessa aqui. Depois eu te digo, Tiagão não, Timóteo, eu combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, Timóteo. Agora só me resta uma coisa: a coroa da glória que Deus tem preparado para mim. E Timóteo é outra coisa, não é só para mim não, tá? É para todos aqueles que aguardam, que anseiam, que buscam com fidelidade, com amor, com renúncia a volta de Cristo. Sabe, olha bem, né? A certeza que Paulo tinha, eu combati um bom combate. Ele sabia que foi um bom combate. Não negou fogo, não. Foi até o final, gente. Sabe, foi até o final. Amigo desprezado, né? Quando ele escreve para Timóteo, né? Timóteo, olha, fulano me deixou, preferindo o mundo, estou sozinho, estou só. Sabe, ele nunca reclamava. Quando ele escreve para Timóteo, ele podia falar: Timóteo, olha, estou ferrado, estou só. Sabe, Timóteo, vem para cá não, fica aí, vai, abandona o ministério. Não, Timóteo, tu porém, Timóteo, vai até o fim. Timóteo, não despreze a tua mocidade, Timóteo. Não deixe que ninguém fale assim: olha, Timóteo, você é novinho, Timóteo, para com isso, vai curtir a vida, vai tomar água de coco, vai surfar, vai brincar. Não, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Vai, pregue, ensina, dentro do tempo, fora de tempo, em todo local. Olha o que ele fala para Timóteo: tu, porém, vai até o fim. Não percebe, gente? Não percebe o peso dessa palavra? Mesmo que todos me abandonem, Timóteo, você vai até o fim. Não é assim que fala lá, como é que é? Mesmo que a figueira não produza, né? Nem que falta azeite, né? Nem que não haja rebanho no curral, né? Eu, no entanto, vou servir ao meu Senhor. Eu vou adorar o meu Senhor, sabe? Não importa o que os outros façam, o que os outros pensem, nós iremos até o fim. E essa é a preocupação de Paulo, o evangelho que ele pregava para com as pessoas. Então, para Paulo, o mais importante não era preservar a sua própria vida, era importante cumprir o ministério pelo qual foi chamado. E isso também é para cada um de nós, queridos, para cada um de nós. Paulo não apenas queria começar bem o ministério dele, a sua caminhada, ele queria terminar a corrida, não queria apenas receber o ministério, queria terminar com fidelidade. Ele queria terminar o seu ministério sendo fiel para com aquilo que Deus lhe chamou, queridos.
Muitas pessoas começam, mas nem toda permanece. Quantos projetos a gente começa muitas vezes, né? E a gente termina, né? Muitas vezes por falta de verba, muitas vezes por N coisas, né? Que para, né? E o evangelho não é diferente. A carreira evangélica, a carreira eclesiástica também não é diferente, queridos. Muitas pessoas começam, mas nem toda permanece. Começa a servir com entusiasmo, fazem promessas, assumem compromisso, mas abandonam a corrida quando surgem as dificuldades. Não é oba-oba, não é melzinho na chupeta, não é mamão papaya, não, gente. É duro, gente. É duro. Você que renunciar a si mesmo, renunciar a sua família, aí o pastor, renunciar a família, não estar pelas madrugadas. Ah, pastor, vem aqui que eu estou passando mal. Pastor, me socorre que eu fico no hospital. Pastor, aconteceu isso. Pastor, meu carro foi o pneu, me ajuda. Tem essa também. A renúncia. Tem que renunciar ao seu conforto, sair da sua zona de conforto. Tem que ir lá, queridos. E quando o calo aperta, as pessoas não é isso que eu quero. Não foi bem assim que eu pensei. Mas é assim. A palavra fala que aquele que coloca a mão no arado não olha para trás. O Dodô, acho que, né? Conhece um pouquinho da roça, né? Do arado, né? Você vai passar um arado, você vai ficar olhando para trás. Vai pegar um toco lá na frente, filhão. Vai pegar um buraco lá, o arado vai estourar. Vai matar o boi. Então quem lança a mão do arado não pode olhar para trás. Não é? Então para poucos, porque muitos conhecem, mas quando surgem as lutas, os obstáculos, desiste, queridos. Paulo nos ensina que a fidelidade não é apenas começar empolgado. Fidelidade é continuar caminhando quando o caminho se torna difícil. Quando surgem os espinhos, quando surgem os pedregais, quando o caminho começa tortuoso, quando o fardo fica pesado, quando vem as lutas, quando vem as perdas, quando vem N coisas. Você deve perseverar, você deve continuar. Essa é a fidelidade para o nosso chamado, queridos. É fácil servir quando somos elogiados. É fácil permanecer quando os resultados aparecem. É fácil obedecer quando não existe nenhum preço a ser pago. Aí é fácil. Mas o que fazemos quando surge uma aplicação? O que fazemos quando o servir exige renúncia? O que nós fazemos? Aplique para nossas vidas. Quando obedecer traz sofrimento. Quando não recebemos, né, não a gente busque isso, tá? Veja bem, não a gente busque isso. Quando não recebemos reconhecimento. Assim, batalha, ninguém te reconhece. É bom? Claro que é ser reconhecido. Honra quem merece honra, a palavra nos fala isso. Mas você trabalha, ninguém viu o que eu faço. Não fazendo ao homem, mas fazendo a Deus. A gente tem que estar aqui também, queridos. Quando ninguém percebe aquilo que estamos fazendo, é nesse momento que a nossa fidelidade é aprovada. A tua mão direita não sabe o que faz a sua esquerda. Não é tocar trombeta. Eu fiz, eu faço, eu aconteço. Não, queridos. Jesus falava, olha, vai, não conte nada para ninguém. Ainda não é o tempo, não é o momento ainda. Aplicarmos em nossas vidas, queridos. Precisamos perguntar, o que tem dirigido as nossas escolhas? A sua, a minha, a escolha dessa igreja, o que tem direcionado, o que tem dirigido essas escolhas, queridos? A vontade de Deus ou a preservação do nosso conforto? O que nós temos, o que nos leva a cumprir essa fidelidade, queridos? Mas para Paulo a vida deveria ser usada apenas, ou melhor, para Paulo a vida não deveria ser usada apenas para realizar seus próprios sonhos. Ela deveria ser entregue para cumprir a missão que Cristo lhe havia confiado. Então aquilo que Deus dá para nós, os bens, a própria vida, tem que ser usada para isso. Para desempenharmos e cumprirmos aquilo que Deus colocou em nós. O ministério que Ele colocou em nossos ombros, a confiança que Ele entregou para com cada um de nós.
independente de que vamos receber, ou se alguém está olhando ou não. Queridos, um dia, a nossa corrida também vai terminar. Naquele dia, não importará quantos aplausos recebemos, quantos cargos ocupamos, ou quão famosos fomos. O que importará é se completamos com fidelidade aquilo que Jesus colocou em nossas mãos. Né? Quando nós estivermos prestes a partir, será que o que nós fizemos, nossos cargos, vai valer alguma coisa? Talvez não, querido. Mas o que deixamos para as pessoas é o que importa, queridos. O terceiro tópico, a fidelidade no cuidado do rebanho. Paulo nos adverte como nós vamos cuidar, ou temos cuidado do nosso rebanho. Atos 28 e 29 diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele mesmo comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Paulo diz assim, né, queridos? Olhem por vocês mesmos e pela igreja de Deus, na qual resgatou com seu próprio sangue. Existe uma ordem importante, uma sequência importante nessas palavras. Cuide de vocês mesmos e depois do rebanho. Antes de nós, pastores, líderes, cuidarmos de nós, do rebanho, da igreja, dos nossos liderados, temos que cuidar primeiramente de nós, queridos. Como eu posso cuidar de alguém se eu não cuido de mim? Como eu vou ensinar alguém se eu não aprendo, se eu não me dedico a aprender alguma coisa? Então Paulo adverte aqueles irmãos em Mileto e adverte nós nessa noite. Antes de cuidar dos outros, precisamos vigiar a nossa própria vida. Um líder que não cuida do seu próprio coração pode ferir justamente as pessoas que deveriam proteger. Se nós não nos cuidarmos, se nós não vigiarmos, não nos pagiarmos, nós podemos maltratar a quem nós estamos para proteger, para guardar, para servir. Primeiramente, cuidar de nós mesmos. Aí vem aquilo que nós falamos aqui na quarta-feira, né? Entre nós falamos aqui, os frutos do Espírito Santo tem que estar no coração da liderança, para que isso seja aplicado, multiplicado entre nós, queridos. Os frutos é algo muito importante em nossas vidas, né? Então, se nós não sabemos cuidar de nós mesmos, né, nós podemos ferir as pessoas a quem nós deveríamos cuidar e proteger. Precisamos cuidar de nossa comunhão com Deus, da nossa família, das nossas motivações, da nossa doutrina e da nossa saúde espiritual. Depois precisamos cuidar do rebanho. Um pastor doente, espiritualmente, pode cuidar do seu rebanho? Um pastor doente, fisicamente, pode cuidar do seu rebanho? Também não. Então, irmãos, entende que o cuidado é tanto da nossa vida espiritual como a vida física? Também é importante. E por isso Paulo falava, Jesus falou, para nós cuidarmos do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. E às vezes a gente não cuida, né? Dá uma desleixada. Então a saúde vale muito, porque a saúde é tão importante que quando a gente perde, já foi. Qual foi o preço da igreja? Que preço Cristo pagou pela igreja? Um preço de sangue, queridos. O resgate da igreja, o resgate da noiva, custou o sangue de um inocente, queridos. Então a igreja não pertence aos pastores, aos presbíteros, aos líderes, aos membros mais antigos. A igreja pertence a Deus, porque Ele a comprou com o seu próprio sangue. Pessoas não são números, projetos ou instrumentos para construirmos nosso nome. Nós não podemos, como líderes de igreja, pastores, líderes, usarmos essas coisas, queridos. Usarmos as pessoas como instrumentos.
como mais um número, né? Na empresa talvez você seja mais um número. Você pode ser substituído. Aqui, queridos, é diferente. Muitas pessoas consideram o hospital, ou comparam o hospital, ou a igreja com hospitais. Eu, particularmente, o irmão Eliseu não concorda com isso. Hospitais, há erros, há falhas. Está aí o pastor que conhece, trabalha na saúde. Né? Recentemente, uma pessoa foi aqui no hospital Beneficência Portuguesa em Campinas. Duas pacientes, uma foi operada no lugar da outra, no intestino, e essa pessoa que não merecia a operação morreu, queridos. Pode acontecer isso dentro de uma igreja? Não tratamos com o corpo, tratamos com almas. E iremos dar conta ao nosso Deus, queridos. Então a igreja não é um hospital. Não é um lugar que nós vemos aqui, achamos que o Jean é mais um número. O José é um instrumento que eu posso usar a qualquer hora. Não serve mais, deixa de canto, pega outro agora. Não é assim que funciona. A igreja é diferente. Trabalhamos com pessoas assim, que têm sentimentos, que choram, que planteiam, mas trabalhamos sobretudo com almas. Com almas, queridos. E uma alma para Cristo custou muito caro, queridos. Então, toma cuidado, gente. Tomemos cuidado, melhor dizendo. Então, cada pessoa da igreja foi comprada pelo sangue de Cristo. Isso muda a maneira como ensinamos, como corrigimos, como aconselhamos e servimos. Como eu posso aconselhar o irmão? Como eu posso servir? Isso me preocupa? Tem que nos preocupar. Como eu estou amando o meu irmão? Como eu estou corrigindo o meu amor, com mansidão, como Cristo fazia? Esse é o papel da igreja, querido. Não podemos tratar com descuido aquilo que custou o sangue de Jesus. Então, queridos, cada um de vocês aí, desde o filhinho do pastor, como do Dudu, é importante. É uma alma, é uma vida que custou caro. Não tratemos com desdém. Não tratemos como algo. Não, queridos. Mais um número, mais um membro, não. Que eu perco também heresia aí, irmãos, tem lido, tem estudado, né? E é alvo de nossas pregações. Você é precioso. Você tem um valor nessa igreja. Então nós temos que nos importar com isso. Por que Paulo adverte? Né? Fala, vai surgir lobo, né? Por que Paulo nos adverte? Porque surgiram lobos cruéis. Os lobos continuam existindo. Falsos ensinos, falsas divisões, orgulho, vaidade, abuso de autoridade e distorções do evangelho continuam ameaçando o rebanho. A nossa regra de fé é essa aqui, ó. Se sairmos daqui, se não há algo baseado daqui, que está errado. E os leões, os lobos, os falsos profetas estão usando também a Bíblia para distorcer. Paulo fala que Satanás se transfigura em anjo de luz e pode até enganar os escolhidos. Paulo adverte, mesmo que venha um anjo do céu, eles mostram outro evangelho, que não seja esse que estão pregando, seja maldito. Mesmo se um anjo descer do céu, que pregue outra coisa, seja anátema, seja amaldiçoado. Essa é a nossa bússola, essa é o nosso norte, queridos. A igreja precisa de líderes atentos, bíblicos e amorosos. Pessoas que conheçam a verdade, protejam o rebanho e sejam capazes de advertir com lágrimas. Verso 31. Por isso vigiem, lembre-se que de dia e de noite, durante 3 anos, jamais cessei de advertir com lágrimas a cada um de vocês. Paulo não cuidou daquela igreja com indiferença. Ele advertiu aquelas pessoas durante 3 anos, de noite e de dia, com lágrimas. Seu cuidado não era apenas profissional, era pessoal. Não é porque eu sou um pastor, existia algo mais. O ser humano, Paulo, a pessoa de Cristo em Paulo, pregando e ensinando. Não olhava para aquelas pessoas apenas como membros de uma instituição. Era o irmão pelos quais chorava, orava, ensinava e entregava a sua vida.
Paulo também fala sobre o seu serviço, não é? O seu trabalho, para que não pesasse para com os irmãos, né? Ele fala no verso 23 a 35: não cobicei nada de vocês, prata, ouro, vestimenta, nada. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos, supriram as minhas necessidades e dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade, lembrando as palavras do próprio Cristo. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então Paulo não estava lá para sugar o sangue da moçada. Lógico que ele pedia, né, ajudas, né, como aqui a Nath colocou, né, as coletas para ajuda dos irmãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos órfãos, enfim. A igreja necessitava. Mas Paulo nunca abusou da sua autoridade como apóstolo, pelo contrário. Ele trabalhava para se manter a ele e a seus companheiros e também ajudar as pessoas. Paulo resume seu ministério dizendo: Paulo empregou tempo, energia, ensino, lágrima, dinheiro e conforto e a sua própria vida. Paulo se desprendeu disso tudo, empregou isso tudo no seu ministério e na sua caminhada, no cuidado para com o rebanho. Agora, meus irmãos, isso nos faz perguntar também: o que temos entregado de nossas vidas para as pessoas? Temos oferecido apenas aquilo que nos sobra, ou temos colocado nosso tempo, energia, recursos, lágrimas e coração ao serviço do próximo? Como temos servido ao nosso próximo? Para cumprir um mandato, uma ordem do pastor, que a Cris está fazendo, né, de uma forma tão excelente, Deus abençoe grandemente o trabalho social da igreja? Não precisa, queridos. Tiago fala para nós, acho que é Tiago, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você sabe que precisa ajudar e não faz, está pecando, queridão. Não adianta fugir não, vai pagar. A vida cristã não é sobre apenas receber, né, como aqui eu coloquei, mas bem-aventurado é dar do que receber, queridos. Verso 36. E tendo dito tudo isso, o tempo estourou, e tendo dito isto, ajoelhou-se com todos e orou. Atos 36. É o momento que foi para as crianças, da despedida, né? Aqueles homens choraram, abraçaram Paulo, oraram com ele, e Lucas, o escritor de Atos, explica o porquê. Para quê tudo isso, né? Atos 38. O que mais entristeceu foi a declaração que nunca mais voltariam a vê-lo. Então o acompanharam até o navio. O verso 38. Imagine a cena, querido. Imagine a cena. Paulo embarcando, entrando no navio, os irmãos na praia, todo mundo olhando, e o barco sumindo no horizonte. E por que eles estavam chorando tanto? Eles não estavam apenas despedindo de um grande pregador. Não. Estavam despedindo de um grande amigo. Estavam se despedindo de um homem que havia empregado parte da sua vida por aquelas pessoas. Paulo não era alguém. Não era mais um. Não era só um apóstolo, só um pastor, só um pregador. Era alguém que dedicou a sua vida, 3 anos e meio pregando, viajando pelas igrejas, voltando para ver como é o estado daquelas igrejas pela qual eles haviam passado. Então Paulo aquelas pessoas estavam se vendo de um grande amigo. Todas aquelas pessoas não se talvez todas aquelas pessoas não se lembrassem de todos os sermões que Paulo pregou, queridos. Talvez não se lembrassem. Mas elas lembravam de uma coisa: foram tratadas e cuidadas com amor, com carinho, com merecimento por aquele homem. Talvez as pessoas também não se lembrem de todos os nossos sermões, frases ou projetos, mas se lembrarão de como foram tratadas e cuidadas por cada um de nós. É esse o nosso legado para as pessoas de hoje. E com tudo isso que Paulo falou, explicou em Atos, desde o momento da sua conversão,
a conclusão que tiramos: o que ficará quando partirmos? O que ficará se um dia essa igreja deixar de existir? Que legado estaremos deixando para esse bairro em Aracília, queridos? Um dia todos nós iremos embora de um lugar, de um cargo, de uma função e finalmente desta vida. Quando esse dia chegar, que legado deixaremos nas pessoas? Paulo deixou o legado de uma caminhada coerente, de um chamado cumprido e de um rebanho cuidado. Entretanto, Paulo não é o verdadeiro herói dessa história. Tudo isso aqui apontava para alguém maior, mais poderoso, mais forte. E quem que é essa pessoa? Jesus. Apontava para Cristo, né? Paulo derramou lágrimas pela igreja. Jesus derramou o seu sangue. Paulo serviu durante a igreja durante anos. Jesus consagrou a igreja para a eternidade. Paulo estava disposto a morrer por Cristo. Cristo morreu por Paulo. Paulo não amou a igreja para ser salvo. Paulo amou a igreja porque havia sido alcançado pelo amor de Cristo. Não entregou a sua vida para conquistar a graça. Ele entregou a sua vida porque havia sido transformado pelo evangelho da graça de Deus. E o mesmo evangelho que transformou Paulo pode transformar a nossa caminhada, sustentar o nosso chamado e nos ensinar a cuidar das pessoas. Portanto, nossa vida, quando a nossa caminhada terminar, que as pessoas possam dizer de cada um de nós: ele pregou o que vivia e vivia o que pregou. E acima de tudo, que as nossas vidas, queridos, e acima de tudo, que as nossas vidas e acima de tudo, que as nossas vidas não façam as pessoas admirarem apenas o nosso legado, mas que conduza ao legado da cruz. O que a cruz deixou para o ser humano? O que a cruz deixou para o nosso planeta? Um legado que muitos não compreendem, que muitos não entendem, que talvez não deixou na pessoa, só deixou para as pessoas. Mas aquele que pegaram para si esse legado, entende e compreende o legado que a cruz deixou para com cada um de nós. Porque o maior legado não é ter o nome lembrado. O maior legado é viver de maneira que, quando o nosso nome for mencionado, as pessoas lembrem de Jesus. E tudo isso que nós meditamos, queridos, em Atos dos Apóstolos. E vamos continuar meditando ainda, queridos. Não para aqui. Não termina aqui. Não termina nesse século no vindouro. Porque os atos do Espírito Santo irão continuar, queridos. Quer o nosso mundo queira, quer não queira, queridos. A Bíblia fala para nós que aquele que começou em nós a boa obra, a contemplará até o dia final, queridos. Então que os nossos atos hoje possam refletir algo no futuro. Os nossos atos hoje refletem algo para alguém que passou na rua e ouviu nós pregando. Viu essa placa aí, Igreja de Jesus Cristo. Quando partimos, seja isso um legado para as pessoas. Por isso que Atos dos Apóstolos não é encerrado com as bênçãos apostólicas, apenas com um ponto. Continua, queridos. Continua. O mesmo Espírito que operou em Paulo, nos apóstolos, em Jesus, em todo o Velho Testamento, continua operando, queridos. Creia que Ele está aqui nessa igreja e em cada um de nós. Vocês creem assim, queridos? Amém? Então aplauda ao Senhor Jesus. Amém?